e me senti bastante à vontade no Espírito para poder compartilhar com vocês o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 10. A Bíblia diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Diga para o teu irmão: meu irmão, Deus vai falar com você nessa noite. Portanto, preste atenção. Amém. Glória a Deus. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho da graça. Até aí nenhuma novidade, todos nós sabemos muito bem disso. Mas é muito fácil nós nos desviarmos dessa premissa, dessa verdade. Quantas vezes a nossa caminhada, a nossa estrutura de igreja, a nossa eclesiologia, ela passa a ser permeada de um monte de religiosidade humana que não nos satisfaz, que não satisfaz o coração de Deus, que não nos transforma, incapaz de fazer algo novo, algo que possa saltar para a vida eterna na nossa vida. É muito fácil nós nos desviarmos quando passamos a confiar em estruturas, quando temos alguma experiência com algo que nós criamos e por uma razão que não sei nem mesmo como explicar, acaba dando certo e a gente passa então em confiar naquilo e daqui a pouco, quando ninguém percebe, já nos desviamos da graça do Senhor. Quantas vezes nós reduzimos a graça de Deus tão somente ao plano salvífico? É claro que a nossa salvação não é uma questão menor, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não me entenda mal. A nossa salvação, glória a Deus pela nossa salvação. Graças a Deus, todos os dias eu agradeço ao meu Deus por ter a certeza da salvação, por ter certeza de vida eterna. Mas a graça do Senhor é muito mais ampla. A graça do Senhor nos atinge em mais direções, não somente aquela questão de nos livrar da ira vindoura, de nos livrar do fogo do inferno. E torno a repetir, isso não é pouca coisa, claro que não é, evidente que não é. Mas quantas vezes nos damos por satisfeitos tão somente por isso? E não entendemos que Deus, dentro da sua graça, aquilo que Ele tem para nós, Ele faz algo muito mais abrangente, muito mais poderoso no que diz respeito à nossa nova vida com Ele. Amém, queridos? Entenderam isso? Olhando para a declaração de Paulo, nós podemos entender um pouquinho mais da experiência do apóstolo com essa graça divina, e que ele faz aí um breve resumo nesse único versículo, versículo 10 de 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, em primeiro lugar, a graça deve promover na nossa vida autoconhecimento. Repita comigo: eu preciso me conhecer. Ainda que isso não seja suficiente, e muitas vezes isso possa trazer para o ser humano muito mais existência do que mudança de vida, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas, quando têm autoconhecimento, conhecem a si mesmo, tem gente que dá tiro na cabeça, tem gente que se mata. Mas, para que a graça de Deus possa ter um efeito muito maior, muito mais abrangente na nossa vida, nós precisamos fazer me fugiu a palavra aqui, mas a gente precisa fazer esse cotejo. A gente precisa enxergar de fato quem nós somos e daqui a pouco ver a graça do Senhor. Quando nós não nos conhecemos, e Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, ele mostra aqui um conhecimento da sua vida. Ele afirma saber quem ele era. E saber quem ele era desde o princípio, quando ele não tinha nem mesmo noção de quem ele era, mas depois passou a ter, quando Deus o confronta, quando Jesus o confronta a caminho de Damasco, isso foi importantíssimo para que a graça penetrasse
dentro do coração dele. Existe nos dias de hoje uma banalização da graça, e parece que salvação se tornou uma coisa menor, uma coisa assim, salvo. Parece que é uma ideia um tanto católica, parece que todo mundo já nasce filho de Deus, quando a Bíblia diz que a gente não nasce filho de Deus, mas quando a gente recebe Jesus na nossa vida, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Recebemos o poder. Então parece assim, me salvar, Deus, isso é obrigação dele. E Paulo diz, não, a percepção de quem eu era, a pessoa que eu era, equivocada como era, tudo isso foi um campo excelente para que eu pudesse enxergar essa soberana graça transformadora da minha vida. Portanto, a graça, ela deve promover esse autoconhecimento, ter essa percepção de mim mesmo. Muitas pessoas não provam de transformação de Deus porque não sabem, na verdade, quem são. Não se conhecem a partir do conhecimento de Deus. E mesmo que esse conhecimento, num primeiro momento, não me traga absolutamente nenhuma transformação, é ele que vai ser a base para a revelação da graça. E aquele, então, que pode até entrar em desespero por olhar para a sua estrutura de vida e o ser falido que ele é, de repente abre os seus olhos e vê a graça arrebatadora de Deus, transformadora do Senhor. Se não houver esse contraste, lembrei da palavra, se não houver esse contraste, a graça não opera na vida da gente. Davi pergunta no Salmo 19, no verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele diz, Senhor, eu não tenho percepção de toda a minha maldade. Portanto, a primeira ação da graça é mostrar quem nós somos, nos confrontar, a fim de abrir caminho para uma transformação completa. A vida passa a ter, sim, significado quando descobrimos a graça. Mas, enquanto não sabemos quem nós somos, podemos até achar que a graça não é algo necessário. Mas quando eu consigo enxergar e ver de fato o ser falido e caído que sou, só me resta uma opção. Ou eu corro para Deus, ou eu paro por ali. Uma das coisas que mais me chocou nos últimos anos foi aquele ator gaúcho, mas radicado em São Paulo durante muito tempo, Valmor Chagas, que na sua fazenda lá no interior de São Paulo, se não me engano em Pindamonhangaba, deu um tiro na cabeça. Com 80 e poucos anos de idade, deu um tiro na cabeça. E aí, as pessoas mais próximas chegaram à seguinte conclusão. Valmor Chagas não conhecia Deus, não sabia o que era a graça de Deus, mas tinha um prazer, e toda a sua vida estava estribada numa coisa, na leitura. Ele adorava ler. E ele foi ficando cego e não conseguia mais ler. Até que o desespero tomou conta da alma dele, achando-se incapaz em aprender braille com 80 e poucos anos, ele chegou a uma conclusão. A vida não tem mais graça. Não há razão mais para continuar vivendo. Ele pegou um revólver, deu um tiro na cabeça, se matou. Veja que a miséria dele, quando confrontada pela própria miséria, fez com que ele desistisse da vida. Agora, a minha miséria, preste atenção nisso, a minha miséria, que pode me derrubar, me botar no chão, mas que me leva a levantar os olhos e enxergar a graça do nosso Deus, esse confronto produz salvação na minha vida. Amém, querido? Esse confronto produz salvação. Ou seja, se conhecer não é para entrar num desespero, para se matar, mas não, é se enxergar e enxergar a graça que pode me transformar. Eu nasci assim, é desse jeito que tenho vivido.
a minha vida essa miséria toda. Mas eu descobri um Deus todo-poderoso, com uma graça imensa, que pode fazer com que toda essa estrutura de vida falida seja recuperada. E agora eu posso viver para a glória dEle. Agora eu posso viver totalmente para o louvor dEle. Agora eu sei o que é de fato transformação de vida. Mas quando eu não me conheço, eu posso correr o risco, ou certamente corro o risco, de achar que a graça de Deus é mais alguma coisa. A primeira coisa que a graça deve produzir na nossa vida é conhecimento de nós mesmos. A experiência de Paulo lá em Romanos, no capítulo 7, versículos 22, 23 e 24, mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Ele fala: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí no 24, ele declara: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, a graça de Deus mostrou quem ele era, mas a graça de Deus mostrou também quem Deus era. Quando olhamos para nós, se não tivermos um olhar da graça de Deus, nós podemos chegar à enganosa, à mentirosa, ao mentiroso entendimento de que tudo acabou. Eu posso sim achar que acabou por aquilo que sou, mas quando eu olho e vejo quem Deus é, eu falo assim: não, o meu começo está ali. Mas esse começo só pode se tornar começo quando eu falo como Paulo: desventurado homem que sou. Primeiro ele declara a sua falência, mas no versículo seguinte, no versículo 25 em diante, ele reconhece a ação transformadora da graça. Portanto, querido, se você tem entrado em crise por enxergar quem você é, eu tenho uma grande notícia para você nessa noite. Essa crise, Deus tem promovido, mostrado quem você é, porque Ele vai te transformar totalmente. Será que tem um crente aqui para se alegrar comigo nessa noite? Aleluia! É a mesma experiência que Isaías tem no capítulo 6 de Isaías. A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 6, versos 5, 6 e 7. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, eu gosto desses entãos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! Querido, me lembrei do Levi agora. Querido, Levi, tudo bem, querido, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O que acontece com Isaías só acontece depois que ele se percebe. Ele diz: então eu disse, ai de mim. Ou seja, quando ele vê a glória de Deus dentro do templo, ele fala: eu estou perdido. Sabe por que tem gente que não é transformada no caráter, que não é transformada na vida? Porque nunca se viu perdido. Se acha bom demais. Mas quando ele enxerga a si mesmo assim: eu estou perdido, porque eu sou. Ele se enxerga: eu sou um homem de lábios impuros. A graça de Deus só se manifesta na nossa vida depois que nós
damos o nosso braço a torcer e declaramos: eu sou isso aí. E quando eu admito que eu sou isso aí, Deus fala assim: fique tranquila, porque eu tenho graça para você. Então, um dos serafins voou para mim. Deus vai mandar um serafim na tua direção nessa noite. Mas isso só acontece, esse então só vem depois da nossa autopercepção. Lamentavelmente, nos dias de hoje nós temos muito mais gente à semelhança da igreja de Laodiceia do que à semelhança da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia tinha uma percepção errada de si mesma. Ela se achava rica, se achava poderosa. E no confronto da graça, a primeira coisa que acontece é Jesus mostrar para a igreja de Laodiceia quem ela era. Vocês falam que vocês são assim, pois eu vou mostrar para vocês quem vocês são. Quando a graça quer fazer alguma coisa na nossa vida, você pode ter certeza que a primeira coisa que ela vai fazer é nos confrontar e promover essa autopercepção. Amém, queridos? Segundo lugar, a graça é dada a nós para nós sermos. Paulo não diz: pela graça eu tenho o que tenho. Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. Num mundo tão materialista como esse mundo que a gente vive, aonde as pessoas são valorizadas ou desvalorizadas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Impressionante como o ser não tem muito valor na nossa nação. Gente, nós estamos numa crise nessa nação que não existe precedente no Brasil, quiçá na maioria das nações da terra. Estava lendo agora há pouco, antes de vir para cá, uma reportagem no site da Globo, que fala de uma análise do New York Times sobre a crise brasileira. E para o espanto das nações, nós temos lá, por favor, não me entenda mal, e não estou aqui fazendo não estou aqui tecendo nenhum juízo de valor, nem se sou contra isso, sou a favor daquilo, não é isso. Mas eles analisam lá e falam assim: a presidente da República do Brasil, ela não está sendo acusada de ter roubado. Ela está sendo acusada de ter feito um ato ilícito como presidente. Aliás, ela é uma raridade, está escrito isso no New York Times. Ela é uma raridade por não ter roubado. Porque aquele que hoje tem o poder, veja que ele não é, ele tem o poder, tem acusações inúmeras, incontáveis, acusado de um monte de coisa. Aí citam um monte. Além do presidente da Câmara, citam também Paulo Maluf. E no final, o Brasil está se tornando uma grande chacota. E eu falo assim: Senhor, nós não, realmente, os teus planos são muito mais profundos do que os nossos. Mas que é extremamente constrangedor você ver uma presidente da República ser derrubada por um processo que é orquestrado por um homem corrupto e comprovadamente corrupto, e por uma grande maioria de corruptos. E eles ainda citam lá depois Paulo Maluf, falando que Paulo Maluf diz que está trabalhando pelo impeachment da nossa presidente, porque ele está farto de corrupção. Leia lá. Isso é piada. Agora veja bem, eles não são, mas eles têm. A nossa sociedade valoriza quem tem. Paulo diz assim: olha, por ele eu sou o que sou. Eu não tenho o que tenho. Muito mais do que ter, muito mais do que obter, mas a graça que me faz ser, e ser quem eu não era. A graça que me faz ser a pessoa que eu preciso ser. A ênfase está no ser. Mateus 3,17 diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é
o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus te escolheu para você ser santo e irrepreensível diante dele em amor, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, é milagre. É milagre. Não foi a minha carne, não foi o meu sangue que promoveu isso, não foi vontade de homem nenhum, mas a vontade de Deus que me fez ser outro. Ou seja, eu sou a própria encarnação da graça de Deus. Ela me alcançou e me transformou, fez em minha vida aquilo que eu não posso fazer. A pergunta aqui, que todos nós temos que responder, e aí, como diz Jeremias lá em Lamentações, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. A pergunta aqui é: quem eu preciso ser? Quem eu preciso ser? Quando Paulo diz, pela graça eu sou o que sou, ele também está dizendo, a graça me faz ser, e a graça vai fazer com que você seja. Pense em quem você precisa ser e não consegue ser. A graça fará com que você seja. Quem sabe você precisa ser um pai bem diferente desse pai que você tem sido. A graça te faz ser o pai, segundo o pensamento divino, segundo o modelo bíblico. Quem sabe você precisa ser o filho que você não consegue ser. A graça te alcança e faz com que você seja o filho que você precisa ser. Quem sabe a graça precisa fazer com que você seja a esposa, a mulher que você não é. A graça faz isso. E você passa a ser essa mulher virtuosa de Provérbios. Você passa a ser a mulher segundo o modelo da palavra de Deus. E vai ser para a glória de Deus Pai. Quem sabe você precisa ser um outro marido e você não consegue ser. Quantas vezes já prometeu que vai mudar? Quantas vezes já falou que vai ser diferente? Ele é tomado por uma jovem guarda, por um Roberto Carlos, e diz: daqui para frente tudo vai ser diferente. E de repente nada é diferente. Ele continua sendo o mesmo. Quem sabe você, dentro de uma repressão, de uma autorrepressão, de tentar fazer a coisa na disciplina da sua carne, conseguindo um resultado durante um tempo, mas depois olha triste quando vê tudo aquilo ruir. Quem sabe Deus não quer mostrar para você que pela graça você consegue ser essa pessoa que você precisa ser. Graça nos é dada também para que a gente seja quem nós precisamos ser. Guarda essa pergunta: quem eu preciso ser? Quem eu preciso ser? Quem eu sou é a primeira. Quem eu preciso ser é a segunda. Em terceiro lugar, a graça também nos é dada para não sermos. A graça me é dada para ser, mas a graça também me é dada para não ser. Para que eu possa ser quem Deus quer que eu seja, eu preciso deixar de ser quem eu sou, ou quem eu quero ser. Não há como a graça nos encampar sem que nós desistamos de algumas coisas. A graça me liberta das minhas imperfeições, a graça me livra dos meus desvios de caráter. Por isso, aquele que roubava
não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. E ele vai ali se auto-amputando, arrancando da alma essas coisas que não glorificam a Deus e que envergonham a si mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, de uma desistência. E graça me leva a desistir daquilo que eu preciso desistir. Ele fala ali, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo aqui é mordaz, porque ele coloca uma faca no meu pescoço. Ele diz que a gente só consegue desistir quando a gente se torna homem. Por que tem tanta gente que continua insistindo nos mesmos feitos errados? Porque no plano espiritual não passa de um menino, não passa de um piá, não passa de um guri, não passa de um moleque. Ele diz, mas quando eu cheguei a ser homem, eu decidi das coisas próprias de menino. O caminho da graça obrigatoriamente nos leva a desistir de coisas. Eu tenho certeza que Deus pode trazer uma santa incomodação aos nossos corações nessa noite, nos dizendo, pela graça, eu quero que você desista disso. Se por um lado, eu preciso saber quem sou, se por outro lado, eu preciso saber quem eu devo ser, por outro lado, eu devo descobrir quem é que eu devo deixar de ser. Que comportamentos eu tenho que tirar da minha vida. E que isso não seja simplesmente algo que durante um tempo, por uma implicância nossa com a gente mesmo, seja sustentado, mas que seja algo sim, para sempre, por alguém que amadureceu, que se tornou homem, que se tornou adulto na fé e que é capaz de desistir daquilo que Deus quer ver longe da nossa vida. A graça, ela nos confere perdão, louvado seja Deus por isso, mas a graça também produz libertação dos nossos pecados. Não é simplesmente uma graça que nos levanta quando caímos, mas uma graça que nos evita da queda, que nos guarda de cair, que nos livra do pecado e que nos faz viver para a glória do Senhor. Portanto, a pergunta aqui é: quem é que eu preciso deixar de ser? Pensa em quem você precisa deixar de ser e não consegue deixar de ser. Nós nos contentamos com essas coisas plásticas visíveis e chamamos isso de transformação, ainda que numa certa direção seja transformação. A gente fica feliz e testemunha: fulano parou de fumar. Glória a Deus. Mas vou dizer, lá fora tem um monte de gente parando de fumar simplesmente pela consciência de que o cigarro faz mal. Até aí, meu irmão, 0-0. Mas a gente comemora isso. Vai, comemora, não tem problema comemorar. Agradeça a Deus. Mas do que adianta parar de fumar com uma cabeça poluída pelo pecado, com um coração cheio de cobiça, falando mal do seu irmão, não conseguindo viver aquilo que o Evangelho propõe, e não enxergando no Evangelho outra coisa que não seja letra morta, código de ética, incapaz de transformar uma pessoa, sem ter uma profunda experiência com a graça transformadora. Porque a nossa vida, quando é atingida pela graça, transformada pela graça do Senhor Jesus, ela gera impacto na vida de todo mundo. Gera impacto, não somente dentro da igreja, mas sobretudo fora da igreja. Mas quando nós estamos somente com esses aspectos religiosos,
Aí ele tomava uns traguinhos, agora não está bebendo mais. Glória a Deus. Dá uma folga para o teu fígado, porque você vai se matar bebendo assim. Graças a Deus por isso. Aí ele não está fumando mais. Que bom. Não está lá detonando com o seu pulmão. Mas a graça do Senhor é muito mais ampla, meu irmão. A graça de Deus, ela é a base formadora de um novo caráter. Vida de Cristo dentro da gente. Nós, lamentavelmente, estabelecemos juízo sobre a nação. Nesses dias tão turbulentos, mas uma das minhas orações, e minha esposa sabe muito bem disso, é me jogar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu sei que todo esse juízo que a igreja tem invocado sobre a nação brasileira, eu não tenho a menor dúvida que o primeiro lugar aonde o Senhor vai fazer alguma coisa vai ser dentro da sua própria igreja. Portanto, meu irmão, se prepare. Se prepare. E vejo gente batendo palma e muitos pregando uma moral de cueca e muita gente dentro do evangelho. A graça, ela é tão tremenda. E quando eu vejo, ao longo dessa minha vida, já faz um tempinho, graças a Deus, que eu caminho com o Senhor, eu sou jovem, eu já recebi um elogio aqui, maravilhoso, do pai do apóstolo Ivo. Ele falou assim: você está muito bem conservado. Muito obrigado, viu? Ninguém acredita que eu tenho 32 anos de idade. E não é para acreditar mesmo, porque eu não tenho 32 anos de idade. Mas eu me converti aos 17 anos de idade. Eu estou com 17 anos de idade, eu fui batizado. E eu só permaneci no evangelho por uma única razão: por graça, por misericórdia. Eu encontrei Jesus, ou melhor, Jesus me encontrou numa igreja onde meu pastor tinha 73 anos de idade e eu tinha 17. Eu não entendi o que aquele homem falava. Eu fui para a igreja porque a minha avó é estrategista, minha avó era uma benzedeira muito famosa no interior de São Paulo, e ela se converteu ao evangelho. Já bem velhinha. E o pessoal levava as crianças para benzer lá na casa dela. Ela falou assim: pode trazer. Ela falou: mas dona Alice, a senhora ainda está benzendo? Estou, meu filho, estou com uma reza boa agora que você nem acredita. E o pessoal entrava na casa dela e o pastor ficava preocupado, porque ela já tinha 70, quase 80 anos de idade, e ela ficava expulsando demônio, né? Porque ia lá e o pessoal entrava dentro da casa dela e ela começava a expulsar demônio. E um dia ela enxergou em mim uma porta para o evangelho dentro da nossa casa. Aquele misto de católico com feitiçaria. Na sexta-feira era no saravá e no domingo de manhã na missa. A missa era tão gelada, a gente tinha que se esquentar um pouquinho na sexta. Uma coisa horrorosa, só graça e misericórdia. E a minha avó falou assim: meu netinho querido, a tua mãe, ela está muito doente, estava mesmo, fazia mais de 2 anos que a minha mãe não conseguia deitar numa cama com problema de coluna. E aquilo era algo demoníaco, satânico, diabólico na coluna de minha mãe. E dentro da igreja que nós pertencíamos na época, ou que a minha avó pertencia, tinha lá uma tradição das novenas, das trezenas. E ela falou assim: vai lá, faz um voto lá pela sua mãe, que Jesus vai curar ela. E olha só, o pastor assim, ele não tinha nada de estrategista, porque ele fazia um culto 13 sábados às 3 horas da tarde. E para um jovem, sábado à tarde, 3 horas da tarde, 13 sábados. Eu morria de vergonha de ir lá. Em 1978, os meus colegas do futebol queriam saber por onde eu andava. E eu dando desdobro, porque eu não queria dizer para eles que eu estava na igreja dos crentes. Eu sei que depois de 13 semanas ouvindo o evangelho e orando por minha mãe, bom, quando terminou a novena, novena não pode ser novena, a trezena, depois de 13 sábados, a minha mãe estava 13 vezes pior do que ela estava quando eu cheguei lá. Minha mãe ficou pior ainda, minha mãe se entortou de tal forma. Mas depois de 13 sábados,
algo especial aconteceu comigo. Era um grupinho de mais ou menos umas 15, 20 pessoas que iam assistir aquele culto. Todas vovozinhas, já velhinhas. E eu era o único ali, jovenzinho. E depois daquele tempo, algo de Deus aconteceu. Eu vi que eu não tinha como mais virar as costas para Deus. E você, naquele contexto de década de 70, para um jovem num ambiente completamente descontextualizado, eu tinha tudo para não permanecer. E quando eu comecei a perceber como que a graça me dava graça de eu deixar de ser a pessoa que eu era, o meu coração se alegrava a cada vitória. De ver que eu podia sim, não por uma implicância, não por uma resolução, mas muito mais do que isso, ainda que a minha resolução, ela fosse importante para Deus. Mas Deus me mostrando, filho, é muito mais do que isso. Eu posso transformar você. E graças a Deus, eis-me aqui, depois de 38 anos pregando o Evangelho, tão somente por graça. E pela graça, eu sou o que sou. Não há outra resposta que não seja essa. E a graça, ao longo dos anos e até hoje, me confronta e me leva a abandonar aquilo que Deus não quer mais ver na minha vida. A graça nos permite cortar os vínculos com o pecado. Nos confere perdão, mas ela tem essa profilaxia de nos guardar da gente entrar no pecado. E aí então eu tenho que perguntar a Deus, quem é que eu preciso deixar de ser? Pense em quem você precisa deixar de ser e não consegue deixar de ser. A graça fará com que você deixe de ser. Seja lá um mentiroso, um medroso, um trapaceiro, um adúltero, é a graça de Deus que nos transforma. Em quarto lugar, quando Paulo diz, eu sou o que sou, a gente entende também que a graça é dada para nos rendermos. A gente se rende pela graça. O produto da graça em minha vida é a expressão do projeto e da vontade de Deus. Mas se não houver uma rendição, e esse entendimento que a graça me dá, de eu não me envergonhar do resultado dela na minha vida, de poder dizer eu sou o que sou, a graça que me leva a me render diante do Senhor, e aí eu deixo de me preocupar com aquilo que tenho e passo sim a dar valor àquilo que preciso ser. E essa graça consegue me convencer de um modo cabal, num arrependimento que vem sobre mim, que sem o qual é impossível Deus fazer qualquer coisa, porque um coração enrijecido, um braço que não se curva, uma alma que não se verga, é impossível alguma coisa de Deus acontecer ali. E eu vejo como nos dias de hoje, o Evangelho tem sido pregado para pessoas exatamente assim, que não se curvam, que não se vergam, que não conseguem descobrir na graça o poder para se render. Paulo achava que ele estava completamente certo em tudo aquilo que ele fazia. Mas Deus, Jesus, no encontro com ele, lá em Atos dos Apóstolos, 26:14, quando veio confronta Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nos dá ali uma pista. Ele diz, dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Recalcitrar é não ceder. Recalcitrar é se rebelar. Recalcitrar é dar coice. Porque Paulo estava assim incomodado dentro da sua alma. Deus já estava trabalhando na vida dele.
Mas a sua crença, a sua forma de ver as coisas, o seu entendimento religioso falava mais alto ao coração dele. Você está certo, Paulo. É isso que você tem que fazer. Você tem que lançar esses cristãos no cárcere. Você tem que apedrejá-los. Você tem que acabar com esse caminho. Mas Paulo, pela graça de Deus, é levado a um reconhecimento que o leva a se render. A graça vai fazendo todas essas coisas, mas vai nos empurrando para um canto aonde a gente não consegue ver nenhuma alternativa, nenhuma saída mais, e ali se rende. E assim Paulo recebe a graça para se render, para poder dizer: sim, eu estou errado, sim, eu estou equivocado. Queridos, como Deus pode promover mudança na nossa vida, enquanto isso não alcança o nosso entendimento? Por isso, quantas vezes a gente entra por um caminho em que a gente fica perguntando: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? E a gente fica ainda firme dentro daquele posicionamento, recalcitrando contra o aguilhão, contra o ferro, se machucando. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Até que, no meio daquela dor, a gente descobre: Deus quer que eu entregue isso. Deus quer que eu me renda. E essa rendição vai patrocinar a mudança. Como diz o salmista, lá no Salmo 119, no versículo número 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Depois que passa, a gente viu que tudo aquilo, na verdade, foi muito bom. Ainda que, enquanto nos machucávamos pela falta do entendimento, poderíamos considerar que aquilo não era nada bom. Mas foi exatamente toda aquela dor que me levou a me render. Eu tive momentos na minha vida e no meu ministério que foram marcados por uma profunda dor. E não tem nenhum deles, não tem uma dor sequer que eu tenha passado nessa vida, na minha experiência com Deus, que tenha sido sem propósito. Todas elas foram, na verdade, produto da graça. Portanto, isso é um recado para você, que hoje está enfrentando uma guerra, uma luta, um sofrimento, e que você está até se perguntando: mas por quê? Qual é a razão? Eu não tenho a menor dúvida. Deus está te empurrando para um canto, para que você possa se render. Eu me lembro, ainda menino, dentro da escola de arquitetura, em São Paulo, debaixo de um chamado que meu coração quase explodia, para ir para o seminário de abandonar a arquitetura. E Deus foi me apertando de tudo quanto é jeito. Eu estava no 3º ano, era o meu sonho. Era o meu sonho. E queria. Uma falência tomou conta do meu pai. Meu pai, depois disso, confessou para nós várias vezes. Hoje, graças a Deus, papai está com 85 anos e está firme com Jesus. Mas naquela época, papai não conhecia Jesus. Entrou para dentro do quarto várias vezes com o seu revólver, querendo dar um tiro na cabeça, diante do desespero, num governo terrível, um governo brasileiro de João Batista Figueiredo, que quebrou a construção civil, que era o ramo do meu pai. E eu dentro da escola de arquitetura,
passando uma vergonha porque não conseguia pagar mais a escola. Todo dia chegava na universidade e sempre tinha uma piadinha porque meu nome estava lá no mural. Às vezes chegavam as provas e naquela época eles faziam bullying com os alunos assim também. Na hora das provas, quem não pagou não recebia a prova. Aí tinha que ir lá na diretoria da universidade para fazer a prova depois. Era uma coisa horrível. E eu ali porque eu queria, esse é o meu sonho. Eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão disso. Até que chegou o momento em que eu falei, é isso que o Senhor quer, Senhor? Então, eis-me aqui. Mas eu fiz isso de uma forma assim tão magoada com Deus. E assim que fiz, tinha mais ou menos uns 15 dias, eu me lembro que era a Copa do Mundo de 1982. Sou velho, hein? Meu Deus. Copa do Mundo de 1982. Eu recebo um telefonema de uma amiga que eu nunca mais esqueci o nome dela, Rosaura. Rosaura disse assim, Laerte, volta para a faculdade. Eu falei assim, não, Rosaura, não tem por que voltar. Eu falei assim, Laerte, nós já conversamos com os professores aqui, todas as provas que você perdeu, eles fazem ela para você, separado, não é problema nenhum, todo mundo te ama aqui. Tanto que essa minha turma, quando se formou, eu fui um dos homenageados. Mas já era pastor. Eu falei para ela assim, não, Rosaura, esse não é o meu caminho. Não, Lete, eu sei porquê, não dá uma de orgulhoso. Eu sei por que você não está aqui. É porque você não tinha dinheiro para pagar. Mas assim, ó, tem uma boa notícia para você. Eu falei assim, qual é? Saiu lá no mural da universidade o teu nome para o crédito educativo. Cara, eles vão te pagar os 3 anos, os 2 anos e meio que você já pagou, e vão assumir a tua faculdade até o final. Você vai receber um dinheiro bom. E depois de formado, é que você vai pagar. E naquela época, a crédito educativo era para quebrar realmente o MEC, né? Porque não tinha nem correção, numa época que tinha uma inflação violenta. Ela falou, vem, teu sonho está aí, está vivo. Aí eu olhei assim para ela, olhei não, né? Por telefone, falei assim, Rosaura, eu não saí da faculdade porque eu não tinha dinheiro. Eu saí da faculdade porque eu não sou um arquiteto. Eu saí da faculdade porque eu sou um servo de Deus. E eu descobri quem eu sou. Foi por isso que eu saí. Depois que eu me curvei, Deus me deu totais condições de fazer aquilo que eu queria. Ele falou, filho, está aí, você escolhe. Eu acho que eu escolhi bem. Eu acho que escolhi tão bem que hoje eu tenho até uma filha que é arquiteta, que mora aqui em Curitiba. E que eu nunca influenciei, minha esposa está ali. Mas não existe nenhuma crise que eu tenha passado na minha vida que não tenha me dado essa declaração do Salmo 119, 71 como um tema para mim. Foi-me bom eu ter passado pela aflição. Porque as aflições vão nos levar a nos rendermos diante da vontade do Senhor. E quando assim fazemos, vamos descobrir o que é a graça. Paulo demonstra que a sua rendição, isso aqui é uma declaração que reflete uma alma curada, sem ressentimento. É o reconhecimento do produto da graça divina na sua vida. Sou o que sou, é uma declaração de vitória. Não é falar assim, Deus, eu queria ser um arquiteto, mas tudo bem, sou um pastor. Não, meu amado. Eu me lembro que depois em Porto Alegre, um dia, meu Senhor Jesus, entrei numa das avenidas de Porto Alegre, Assis Brasil, estava indo para a igreja e de repente comecei a gritar dentro do carro. Falei, Deus, Tu és poderoso, olha o que o Senhor fez comigo. Eu sou teu servo. Senhor, eu sou um pastor, Tu me deste ovelhas, filhos, discípulos, obrigado. E de repente eu ouvi, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a chorar copiosamente. E eu enxerguei em mim quantas vezes eu recalcitrei contra os aguilhões. Deus tendo algo muito mais especial para mim, e eu querendo ir pela minha própria rota,
fazer o meu próprio projeto. Quando eu digo eu sou o que sou, não é uma declaração conformista. Não é a declaração, o que sobrou para mim é isso. Não, é o reconhecimento de que aquilo que Deus fez na minha vida é o melhor, meu irmão. É o melhor. É a graça que me leva a enxergar assim. Que a graça não se tornou vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. A graça, ela opera mudança em nós. Mas ela também opera mudança através de nós. A graça nos impulsiona. A graça nos faz trabalhar. A graça não é vã. A graça produz resultado. Um dos sinais que evidencia a graça de Deus em nossa vida é o desejo de trabalhar no reino de Deus. Repara que Jesus, ele fala da graça e fala do serviço em João 15,16, quando ele diz para os seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, isso é graça. Ninguém me escolheu, eu escolhi. Mas ele diz: e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, a graça, ela não termina em mim, ela não para em mim, ela continua vazando, ela continua jorrando, ela alcança outras pessoas, eu passo a frutificar. Quem tem uma experiência com a graça do Senhor, com a graça divina, evidentemente vai dar muitos frutos. Quem é alcançado pela graça quer se sentir útil. Amém, meus irmãos? Paulo diz em 1 Coríntios 9:23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele fala em 2 Coríntios 12:15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixará gastar em prol das vossas almas. Ou seja, a graça não me deixa contido, circunscrito, preso, amarrado, escondido dentro de mim mesmo. A graça vaza. A graça alcança as pessoas. Eles olham e veem que nós estamos cheios da graça do Senhor. A gente não consegue guardar dentro de nós. Isso vai saindo pelos poros, a nossa boca se abre, a gente começa a falar do amor de Deus, a graça começa a quebrantar as pessoas, elas começam a se converter. Estava falando agora há pouco com o apóstolo Ivo e com o nosso querido pastor de Ribeirão, José Mauro. José Mauro, não tem como esquecer. José Mauro é meu rival. Não é rival, não. José Mauro, ele... Estou brincando. José Mauro, ele é sogro da minha filha. O sogro da minha filha chama José Mauro. E aí é o seguinte, né? Na hora que tem neto, filho tem um pai e uma mãe. Aí nasce um neto, tem 2 avós, 4, né? 2 avós, 2 avós. Você já tem que começar a dividir, não é? É uma coisa mais ou menos assim. Mas falando em pastor José Mauro, lá de Ribeirão Preto, que a nossa experiência com Casas de Paz, que é uma visão tremenda de Deus, que Deus deu a eles lá na cidade de Ribeirão, e que essa graça não ficou em Ribeirão, mas está tomando conta do Brasil e está se espalhando pelas nações da terra, dizendo para ele que aqueles que foram alcançados pela graça, agora nos últimos tempos, 2015, 2014, 2013, esses não conseguem se conter e se multiplicam. Meu irmão, sabe por que a igreja para? Sabe por que a gente deixa de evangelizar? Porque a gente se distancia da graça do Senhor e começa a andar por caminhos religiosos. A religião, ela é egoísta. A religião guarda para a gente mesmo. A religião, ela nos faz, entre aspas, sentir seguros por aquilo que a gente faz. Agora, a graça divina, a gente não consegue conter dentro da gente. A gente sai, a gente fala, a gente escancara. E esses dias eu tenho certeza, a graça do Senhor virá sobre a nação brasileira e fará com que essa nação seja transformada pela graça do Senhor. Não por técnicas, não por religiosidade, mas por vida de Deus em nós. E por fim, quem é alcançado pela graça quer expressar a sua gratidão.
Como diz Davi no Salmo 116, no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Como é que eu posso ser alcançado por uma graça tão tremenda e não expressar minha gratidão através da minha vida, levando o reino, levando o evangelho? Mas na última parte do versículo, depois que ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí em seguida ele diz, trabalhei muito mais do que todos eles. Espera aí, não, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Ele se corrige, ele diz assim, sim, eu fiz, eu trabalhei, eu me esforcei, mas ele compreende, a iniciativa de Deus despertou o meu ser, isso é graça. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, diz Paulo em Efésios 2:1, e ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, isso é graça. É um Deus que compreende a nossa desorientação. Um Deus que compreende a nossa cegueira e dá um passo na nossa direção e nos desperta. E uma vez despertados, sim, começamos a fazer, começamos a agir, começamos a trabalhar, não queremos mais parar, pregamos a tempo e a fora de tempo, mas compreendemos que tudo isso só está acontecendo com a gente, porque aquele start, aquele toque, aquele despertamento de Deus, que a gente chama de graça, veio sobre a gente. E Paulo então reconhece que ele trabalhou sim, mas de fato foi a graça do Senhor operando na vida dele. Isso nos faz entender que sem graça e fora da graça de Deus não há vida de Deus em nós. É por ela que vivemos para Ele, é ela que nos move. A graça não dá margem para uma predestinação fatalista que nos exime de responsabilidades, não. Eu tenho responsabilidades. Assim, Paulo diz que trabalhamos, nos esforçamos, lutamos, mas sabemos que a graça do Senhor é que está operando em nós. Pois que essa graça possa alcançar a todos nós e todos os dias sermos renovados nesta graça. Uma pena que em muitos lugares o evangelho já se tornou sem graça, e literalmente sem graça. Mas eu creio que o avivamento que nós temos buscado e que vai se caracterizar não meramente pelo barulho, não meramente pelos sinais, mas por vidas transformadas, casamentos curados, famílias curadas, cidadãos que podem ver a nação brasileira ser transformada a partir daquilo que a igreja é. É um tempo em que temos que invocar muito arrependimento, rasgar o nosso coração na presença do Senhor e reconhecer que nos tornamos tão espertos a ponto de deixar a graça dele de lado. Mas que nessa noite todos nós possamos ter um verdadeiro encontro com a graça divina. Vamos ficar em pé, queridos.